Olá, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos, né? Domingo passado nós estudamos o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7, e hoje vamos dar continuidade a partir do verso 8 até o final do capítulo, verso 14. Então, façamos a leitura de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui nós temos que entender já no verso 8, né, 9 e 10, do que Paulo está falando aqui, do que ele está tratando. Fica claro que ele está falando a respeito do amor, né, o amor ao próximo, mas nós temos que entender que esse versículo, ou esses versículos do 8 ao 10, não são versículos que eles têm que ser vistos separados do contexto em que ele vem tratando aqui. Como os irmãos que assistiram a última aula, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 7, Paulo está falando a respeito do Estado e da relação que o cristão ele tem com o Estado em que ele vive, com as suas autoridades. E a partir do 8 ele vai falar a respeito do amor. Nós temos que entender que esse versículo ele está encaixado nesse contexto. Vejamos então. No capítulo 12, né, quando estudamos ali, ainda na igreja, né, quando isso tudo ainda não tinha acontecido, nós lemos ali no capítulo 12, a partir do verso 17, olha só. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Muito bem. Ali, nesse texto de Romanos 12, a partir do verso 17 até o 21, Paulo está tratando da questão dos inimigos, daqueles que nos perseguem, daqueles que são considerados nossos inimigos, né? E ele orienta a uma vida não de agir mal contra essas pessoas, mas de agir bem, de fazer a nossa parte, que é fazer o bem. E que a vingança ou a retribuição do mal que eles nos fazem, isso vem do Senhor. Nós não fazemos justiça com as nossas próprias mãos. Então, não deixe vencer, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, se alguém trata, se as pessoas do nosso convívio que não são cristãos, ou as autoridades mesmo, como nós vamos ver aqui que é a sequência, se elas nos tratam de maneira
má, né, maléfica, nós não devemos responder a essa altura. Nós não devemos tratar o mal com o mal, porque não há vitória nenhuma nisso, né? A pessoa te trata mal, você trata mal e quem saiu ganhando? Todo mundo saiu perdendo. Mas façam o contrário, vençam o mal com o bem. Não quer dizer que as pessoas vão te tratar bem se você fizer o bem, mas unicamente a orientação é que nós façamos o bem, mesmo se as pessoas nos fazem mal, as pessoas que são considerados nossos inimigos. E no capítulo 13, né, que é logo depois desse texto da questão dos inimigos, né, de fazer o bem, a orientação sobre fazer o bem aos nossos inimigos, que são considerados nossos inimigos, ele vai falar a respeito das autoridades, né, das autoridades superiores, né, civis, e aí ele vai falar da questão do Estado, que nós devemos se sujeitar a elas, a essas autoridades. E, como eu disse no vídeo anterior, Paulo tinha em mente aqui o governo romano. O governo romano era cruel, ele era duro, ele era ruim para com aqueles que estavam sob o seu domínio, né? E aqui os judeus, né, os israelitas, eles sofriam muito na mão dos romanos, né? Não só eles, mas as nações que eles faziam, vamos dizer assim, escravos, né? As nações em que eles chegavam e dominavam, eles eram cruéis, eles eram rígidos, duros, eles tiveram reis, né? Cruéis, né? Nós temos o exemplo até nessa ocasião em que Paulo está escrevendo isso aqui, nós temos quem tomava conta lá era o Nero, né? Ele, na loucura, tacou fogo na cidade e tentou colocar a culpa nos cristãos. Ele era cruel mesmo. E é esse governo que Paulo tem em mente quando ele escreve. Então, por isso que ele começa ali falando no capítulo 12 da questão dos inimigos, né? Ele quer falar para os cristãos, olha, vocês estão vivendo sobre esse domínio romano, mas não retribuam com o mal que eles fazem a vocês, retribuam com o bem. E aí no 13, sejam sujeitos a essas autoridades, né? Elas estão lá porque Deus instituiu, não é sem motivo que elas estão lá. Então, ajam de maneira positiva. E aí, quando ele chega no final no texto que nós estudamos, né? Ali no capítulo 13, ali no versículo 7, ele diz: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui, tratando claramente da questão do Estado, se você deve ao Estado imposto, então pague o imposto. Se você deve tributo, então pague o tributo, imposto e tributo em relação a propriedades, a mercadorias, né? Nesse contexto aqui. E também respeito e honra, né? Você tem que respeitar, você tem que honrar as autoridades que estão acima de você. E é interessante que quando chega no versículo 8, ele não muda, não está mudando de tema, que ele está continuando. Olha só, ele falou de uma dívida no versículo 7, né? E tinha acabado de tratar da questão do Estado. Agora ele vai falar de uma outra dívida. Então ele continua falando de uma dívida, né? De dívidas que nós temos, né? No versículo 7, dívidas para com o Estado de maneira mais específica, né? Impostos, tributos, né? A essas autoridades. E aí no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém, né? Não fiquem devendo nada a ninguém. Isso tudo que foi falado ali no versículo 7, né? Não fiquem devendo nada a ninguém. Não fiquem com dívidas pendentes. Não fiquem. Aí ele vai dizer: exceto o amor de uns para com os outros. Muito, muito interessante aqui. Porque a única coisa que nós não podemos pagar e quitar completamente a dívida é o amor. Nós podemos quitar totalmente nossa dívida de imposto, de tributo, a quem se deve respeito, respeitar, honra, honra, mas o amor nós não conseguimos
quitar essa dívida. Então, por isso que ele diz, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Ele não está dizendo para a gente ficar com dívida de amor. Não está dizendo para você não amar. Então fique devendo o amor. Não é isso que ele está dizendo. Ele está querendo dizer o seguinte, que o amor é a única dívida eterna que nós temos para com todas as pessoas. Então no versículo 7, de maneira mais específica, ele falou a respeito do Estado, das autoridades, e aqui quando ele chega no versículo 8, ele vai abrir esse leque vai abranger mais a questão da convivência com as pessoas ao nosso redor, sejam cristãos ou não, tá? Aqui ele não está falando de cristão ou não só de não cristão, ele está falando de todas as pessoas. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Veja, a lei é uma questão que nós estudamos em Romanos, né? A lei ela não serve para salvar. A salvação ela é de graça. A justificação é feita pela graça, pela fé. A lei não serve para isso. A lei, na verdade, nos mostra que somos pecadores e que não conseguimos cumpri-la. Mas quando nós somos salvos, justificados pela graça, pela fé, por meio do sangue de Jesus, né? Que é a nossa fé nessa obra, nessa vida e obra dele, nós recebemos gratuitamente o mérito de ter cumprido a lei como ele cumpriu. Só que nós fazemos com a lei agora? Jogamos fora porque ela não serve mais para nada? De maneira nenhuma. A lei ela nos serve agora como diretriz para cumprir o maior dos mandamentos, que é amar o próximo. É por isso que ele vai ligar o amor ao cumprimento da lei. E olha só no versículo 9 que ele diz: pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, isso é a lei, né? Não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, qualquer outro, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele vai dizer que o cumprimento da lei ela é necessária, o cumprimento é necessário, ele vai dizer que é uma dívida eterna, porque justamente nós não conseguimos cumprir toda a lei, nós não conseguimos cumprir todos os pontos da lei de maneira perfeita como Jesus cumpriu. Mas, como ela serve agora como uma diretriz para a nossa vida, né, e como nós devemos agir no meio em que nós vivemos, quando nós cumprimos a lei, nós cumprimos o maior dos mandamentos, que é amar o próximo, né? E no próprio versículo 8 ele diz, bem interessante, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Então como é que você vai amar o próximo? É cumprindo a lei. Como é que você cumpre a lei? Amando o próximo. Ele amarra essas duas coisas, ele não coloca a lei e o amor em oposição. Na verdade ele junta, né? Ele junta essas duas coisas. Interessante que aqui, quando ele fala de amor para com todas as pessoas, né? Para com os outros, nós não podemos perder o foco de que ele estava tratando de autoridades antes ali, né? Ele estava tratando de inimigos antes ainda, de fazer o bem, né, aos nossos inimigos, não fazer o mal, em obedecer às autoridades, em se sujeitar a elas, e aí ele vai abrir para a questão da convivência, falando do amor para com todos. Se nós não perdermos o foco da questão do contexto aqui, que é a nação, a nação que eles estavam sujeitas, que era o Império Romano, nós entendemos que nós devemos participar da vida pública, mesmo no meio de uma nação pagã. Os irmãos vão entender isso, né? E de maneira muito simples, os irmãos acham que pode existir uma nação
ou vai existir uma nação em que é totalmente, e que essa nação é totalmente temente a Deus aqui na Terra, seja um país, seja uma cidade, seja um estado, em que desde o seu governante até todas as autoridades que estão abaixo dele, todas as pessoas que vivem ali são todos cristãos crentes, então você pode aí sim viver bem e amar todos. Não é isso. Na verdade, todo lugar que você estiver vivendo, em todo lugar você vai estar vivendo numa nação pagã. Em todo lugar. O único lugar que nós vamos ficar livre disso é no céu. Né? E eu tomo um exemplo aqui, já falamos disso um pouquinho, né, no último vídeo. Eu tomo um exemplo aqui de Jeremias. Né? Jeremias, ele... Quer ver? Vamos ler o texto aqui. Jeremias 27. Jeremias 27. Olha só. Deus dá essa orientação para que ele passe às pessoas, né? Aos israelitas. Olha só. Jeremias 27, 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação, com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Olha só, quanto a vocês, né, povo de Deus, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. Porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra, e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Incrível, né, o texto? Incrível. Aqui a orientação por meio de Jeremias para o povo é que se entreguem sob o jugo do rei da Babilônia, pagão, que se sujeitem a essa nação pagã. E aquele que não agir assim será castigado, né? Será castigado e será destruído pela mão de Nabucodonosor, que era pagão. Incrível isso, incrível. Aí vocês comparam esse texto com a questão de obedecer às autoridades. Quais autoridades? Seja qual for ela, né? Você tem que se sujeitar, porque quem decidiu estabelecer essa autoridade foi Deus. E ela está lá pelo propósito, pela providência dele, para agir de acordo com a sua vontade, no propósito que ele tem. Só que é interessante que no verso 7, aqui que nós lemos, ele vai falar de um julgamento do próprio rei da Babilônia e da própria terra. Olha só, versículo 7. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então é um ciclo. Deus estabelece quem ele quer e no momento em que ele quer, ele tira esse poder da mão dessa pessoa, né? Há um ciclo em que Deus estabelece, Deus tira o domínio, depois Deus dá a quem ele quer, depois ele tira, e nós vivemos debaixo desses domínios.
E nós entendemos, né? Por isso que a nossa sujeição ela deve ser por dever de consciência, porque nós temos a consciência nossa está cativa à palavra de Deus e nós obedecemos a Deus e entendemos que Ele decide todas as coisas, inclusive as autoridades que estão acima de nós. Só que aí você vê que ele está mandando realmente, orientando. É um mandato isso aqui, não é uma orientação, né? Aquele que não se sujeitar será destruído pelas mãos do próprio Nabucodonosor. Só que, olha só, como é que eles deveriam viver no meio dessa nação pagã, né? E aí que eu quero ligar ao texto de amar todas as pessoas, né? Amar todas as pessoas é porque nós estamos inseridos nesse meio que nós vivemos, né? Na cidade que você mora, no país que você vive, você está inserido ali. E você tem que viver conforme essas leis que foram estabelecidas e as pessoas que estão ali. Você tem que amar essas pessoas que estão ao seu redor, mesmo que sejam considerados seus inimigos, não cristãos. Então, Jeremias orienta a que se entreguem. E como eles deveriam viver no meio dessa nação pagã? Eles deveriam se isolar, né? Vivam aí no meio, mas se isolem, não se misturem, ou vocês devem viver normalmente? Olha só, no capítulo 29 agora. Lemos o 27, agora o 29. Olha só. No versículo 4. 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam. Aí na Babilônia, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por essa cidade, orem por ela ao Senhor, porque na sua paz, ou seja, na paz da cidade, vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, né? O desejo deles era sair de lá. Então ele está dizendo, não deem ouvidos a esses sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, falam o que vocês querem ouvir, que vocês vão sair daí. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Interessante, né? Se nós continuarmos o texto, ele vai dizer, olha, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Olha, Deus não deixa nada encoberto. Ele trata tudo de maneira muito clara. Deus é claro. Ele diz, olha, vocês têm que se entregar. Vocês têm que viver sob o jugo, né? Vocês têm que viver debaixo do jugo do rei da Babilônia, um rei pagão e uma nação pagã. E vocês devem viver normalmente aí, buscando a paz da cidade, orando pela cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Construam casas, tenham filhos. Claro, não nessa questão de ter filhos e casar os filhos, né? Aqui não está dizendo para se misturar nessa questão de união, tá? De união, de casamento, para que os filhos sejam mestiços, né? Aqui ele não está dizendo isso, mas o que ele está dizendo é para que se tenha uma vida normal e que busque a paz da cidade, que busque o bem dessa cidade pagã. Porque no bem da cidade, na paz da cidade, vocês terão paz. Então, sem perder a identidade, né? Sem se envolver com os valores pagãos, mas se envolvendo positivamente com a cidade, fazendo o bem, promovendo o bem da cidade, porque o bem da cidade, o bem dessa nação que você está vivendo sob esse jugo, a paz da cidade será
é ali que você vai ter paz, né? Você não tem que buscar guerra contra essa cidade, contra essa nação. Você tem que buscar a paz. Você tem que orar, ah, orar ao Senhor pela cidade. Essa é a orientação de Jeremias. E quando nós vamos lá para Romanos, fica muito mais claro de entender essas questões, né? Nós falamos do exemplo de Daniel, né, que teve um cargo ali na Babilônia, e um cargo elevado. Ele foi respeitoso para com a nação, ele trabalhou numa nação pagã, né? Mas nos pontos em que essa nação exigia a perversão dos valores divinos, ali ele desrespeitou, ali ele desobedeceu, porque importa-nos obedecer a Deus e não aos homens, né? Mas nós temos que buscar a paz da cidade, mesmo sendo uma cidade pagã. E como eu disse, não há nenhuma cidade, não há nenhum país, nenhum estado que não seja pagão, porque seus governantes principais, os que estão abaixo, a população, nós temos uma mistura de gente, né? E são essas pessoas que Paulo está falando para amar, todas essas pessoas. Fica claro entender, para a gente entender o que o capítulo 13 diz, e quando chega na questão do amor, para que fiquemos devendo o amor, porque entendemos que o amor é uma dívida eterna, que é impagável, ou seja, você nunca vai amar ao ponto de falar, bom, agora eu não preciso mais amar. Você vai ter sempre que amar, porque o amor é o próprio cumprimento da lei. Enquanto você viver, você vai viver com a lei sendo a sua mestra, a diretriz para que você viva bem. E vivendo bem, cumprindo o principal mandamento, que é amar o próximo, você faz isso quando você cumpre a lei, quando você age em conformidade com a lei de Deus. Agora, falando dessa dívida de amor, né? O amor, ele não significa conforto. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil nós errarmos nesse ponto e praticarmos. Nós achamos que estamos praticando o amor quando nós deixamos a lei de lado e nós agimos conforme nós entendemos que é o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu não quero tirar o conforto dessa pessoa, então, se necessário, eu vou mentir. Eu não quero agir mal aqui, eu quero amar essa pessoa, então eu vou agir de uma forma aqui que eu não vou agir de maneira verdadeira. Só que aí você está pervertendo os valores divinos, você não está cumprindo a lei. E quem somos nós para sabermos o que é que as pessoas precisam, né? Em todos os momentos, né? Em todas as situações. Quem somos nós para saber o que é que as pessoas precisam naquele momento? Nós não sabemos. É Deus que nos criou, que sabe o que é melhor para nós e melhor para cada um. Por isso que ele liga o amor à lei, porque assim, a lei, ela foi Deus que deu para que nós a cumpramos, e cumprindo a lei, nós estamos amando e fazendo o bem para o próximo. Nós não temos que quebrar a cabeça para entender qual é o bem que eu tenho que fazer agora. Não, o bem que você tem que fazer é amar o próximo. E como é que eu amo o próximo? Cumprindo a lei. Então você não vai mentir, você vai contar a verdade, você não vai levantar falso testemunho, você vai... Então, por mais que em alguns momentos cumprir a lei pareça tirar o conforto, parece que você vai tirar o conforto das pessoas que estão ao seu redor, não é esse o caso. O caso é cumprir a lei, porque o bem do próximo, que se cumpre amando esse próximo, nós fazemos isso cumprindo a lei. Então,
O amor não é conforto, o amor ele é aquilo que Deus estabeleceu e que é o que as pessoas precisam. Não façamos do nosso jeito, né? Não sabemos o que é melhor para as pessoas. Deus sabe. Então cumpra a lei que Ele deu e dessa forma você vai estar fazendo o bem no meio dessa sociedade que você vive, né? Nós temos que evitar dois extremos, né? Dois extremos. O primeiro é você achar que no meio da nação que você vive, você tem que fazer um gueto de crentes, que tem que ter isso, e você tem que viver lá dentro e deixar a sociedade, de maneira geral, pagã, longe desse local de convívio de crentes, né? Não se misturam. Então os crentes ficam aqui, a sociedade pagã fica aqui. Isso é um extremo que tem que ser evitado. Porque como é que você vai amar todas as pessoas se você não convive de maneira positiva, buscando a paz, orando por essa sociedade, por essa nação pagã? Como é que você vai cumprir o mandamento que é amar todas as pessoas se você promove um distanciamento entre esses dois grupos? Então esse é um extremo que tem que ser evitado. E obviamente o outro extremo é você se encaixar tão bem aqui dentro que você se amolda a essa sociedade, aos valores pagãos dessa sociedade, e aí você vive, você é um crente, né, se diz crente, mas vivendo no meio dessa sociedade, se envolvendo com os valores pagãos dessa cidade. Nós lemos já estudamos aqui mesmo em Romanos, que diz para nós não nos amoldarmos, né? Olha lá no capítulo 12 mesmo, versículo 2, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vivam de maneira equilibrada, não separando e não se moldando se moldando aos valores dessa sociedade pagã que você está ali inserido. E dessa forma você vai, então, viver. Como é que você vai promover o bem, a paz dessa cidade para essa sociedade pagã, né? Sem causar essa divisão e sem se moldar? Você vai cumprir a lei de Deus. Então, você não tem que deixar de cumprir a lei de Deus para conviver com essas pessoas. Você vai promover o bem para essas pessoas, promover o amor, cumprindo a lei. Porque Deus sabe o que é melhor para todas as pessoas e o melhor que você tem a fazer é amar o próximo. Senão, a única coisa que você tem que fazer aqui nessa terra é amar o próximo, porque todos os mandamentos se resumem a isso. Agora, a partir do verso 11, né, para a gente terminar, até o verso 14, ele diz: E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. O versículo 11, ele fala: digo isso a vocês que conhecem o tempo. 2 pontos. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que é esse tempo que nós conhecemos? Você conhece esse tempo que nós estamos? Você que é cristão, né? O que significa isso? Paulo está tratando da questão do juízo final? Paulo está tratando da volta de Cristo? Irmãos, Paulo aqui está tratando da perspectiva que nós temos na nossa mente, no nosso coração, na nossa cabeça. Qual é a perspectiva nossa? É de que essa vida é muito breve, é muito curta. A eternidade, ela irromperá logo,
Quando Paulo fala que a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos, não é que ele estava esperando que na geração dele mesmo Jesus voltasse ou o juízo acontecesse ali. Não é isso que ele está dizendo, porque senão ele teria errado aqui, né? E nós temos certeza de que ele não falou a respeito disso. Mas ele falou da natureza dessa eternidade, do que deve inundar a nossa mente, o nosso coração, que é a perspectiva da nossa vida no céu, que é a perspectiva da eternidade futura, longe de todo pecado, de todas as coisas ruins, de todo mal. É por isso que ele diz, olha, não viva praticando o mal, viva praticando o bem, mesmo para com o seu inimigo, porque essa vida é breve, é curta, e logo isso vai acabar, né? E logo a eternidade será uma realidade palpável, né? Agora dá a impressão que ela não é palpável, né? Porque nós já estamos desfrutando da eternidade, porque nós só morremos fisicamente agora, depois vamos ressuscitar juntamente com Cristo. Inclusive hoje é o dia que se faz lembrança disso, né? E a nossa esperança é essa, né? A ressurreição, né? E a música que me vem à mente da semana inteira, eu fiquei pensando, né, nessa música, mas é porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, temor não há, né? Porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Então, nós no meio dessa situação toda que nós estamos vivendo, você consegue perceber que até mesmo aqueles que não são cristãos hoje estão entendendo que eles não têm força nenhuma, não têm poder nenhum. A vida ela pode terminar num instante, num momento. Ela é muito breve, né? Então nós devemos, aí ele diz, já é hora de despertar do sono, porque nossa salvação está perto, né? Mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, ou seja, essa vida que é considerada noite, a noite tem a ver com trevas, né, com pecado. Isso já está no fim, né? Não estou dizendo aqui que essas coisas estão acontecendo e Jesus vai voltar, tá? Não é isso. Mas é que se você comparar toda a eternidade ou toda a vida passada, né? Tudo que já aconteceu, a própria revelação da palavra gradativamente, a palavra de Deus, e depois o próprio Cristo, que é a revelação máxima, nós estamos mais perto agora dessa consumação, né, da nossa salvação. Porque ali você vai realmente ser glorificado, um corpo livre de todo pecado, de toda mancha, de toda mácula. Ali você vai realmente desfrutar aquilo que Deus reservou para você. E aí ele diz, deixemos, pois, né, vem alta noite, o dia vem chegando no 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia. Aqui ele vai citar vários pecados, várias questões ligadas às trevas, né? E aí no 14 ele diz, mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Então ele diz, revistamo-nos, né? Olha lá, no 12, revistamo-nos das armas da luz, e no 14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. As armas da luz são essas questões que nos foram dadas por Jesus, a possibilidade de você agir bem, a possibilidade de você escolher não pecar, que isso foi dado a você por meio do Espírito Santo. E você só pode agir dessa forma porque você recebeu isso, né? Então se revista dessas armas da luz, se revista de tudo isso que foi dado a você. E você consegue isso através do estudo, da meditação da palavra de Deus, que tem que inundar o nosso coração. E ele vai dizer, revistam-se do Senhor Jesus, né? E não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27, Gálatas
Gálatas 3:27 diz: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Irmão, se você creu, foi batizado, mas se você creu, você foi revestido do Senhor Jesus. E aí, em Romanos, quando ele diz que parece que é uma coisa que nós devemos fazer, né? Revistamo-nos das armas da luz e revistam-se do Senhor Jesus. Que dá a impressão que nós ainda não fomos, mas nós já fomos. O que ele quer dizer é o que ele já disse lá em Romanos, né? 6. E aí a gente já está terminando. O que ele disse em Romanos 6? Romanos 6, ele diz assim, no versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Ele está dizendo que algo aconteceu conosco. Nós já morremos para o pecado. Nós já fomos revestidos de Cristo. Quando nós cremos, fomos batizados. Mas nós temos que viver como se estivéssemos assim. Porque nós podemos viver como se não estivéssemos sido revestidos de Cristo. Ele está dizendo, viva aquilo que já aconteceu com você. Você já morreu para o pecado, então viva assim. Você já foi revestido de Cristo, então se revista dele. É uma coisa que você já tem. Você já pode, tome posse disso, né? Tome posse disso e viva dessa forma. Isso já aconteceu. Você tem o poder para isso, que não é seu, vem pelo Espírito Santo, mas você tem o poder para viver assim, não permitindo que o pecado reine em seu corpo mortal. É como um exemplo, né? Como uma pessoa que veste uma roupa, né? Imagina que você tem, de manhã você levanta e você coloca um terno, gravata e sapato. Como é que você vai se comportar a partir dessa roupa que você vestiu? Você vai agir totalmente diferente de se você tivesse colocado uma roupa esportiva. Você imagina alguém com terno, gravata, camisa e sapato fazendo atividade física, né? Participando de uma maratona. Você imagina a coisa esquisita que seria, né? Ou você imagina alguém indo a um casamento que exige um traje mais adequado, um traje de gala, com short, tênis, camiseta cavada, você imagina. Que coisa esquisita. Então, ele está dizendo, coloque essa roupa e viva, se comporte dessa forma no meio da sociedade em que você vive. Então, nós temos que buscar a paz desse lugar que nós vivemos, nós temos que conviver com as pessoas, não deixando com que os valores imorais nos corrompam. Pelo contrário, como é que nós vamos amar e conviver? Praticando a lei de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para todas as pessoas, né? Bom, é isso. Os irmãos assistam e podem comentar lá no grupo se surgir alguma dúvida, algum questionamento. Até a próxima. Fiquem todos com Deus e
Glórias a Jesus, que ressuscitou e é a nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição do nosso Senhor Jesus, porque a partir dela nós sabemos que nós também seremos ressurretos, como ele foi, pelo poder do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.